Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12, o seguinte: Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Meu irmão, minha irmã, esse texto está no finalzinho do Sermão da Montanha. E que sermão, hein? O Evangelho segundo Mateus é escrito tendo em mente a comunidade judaica. Diversos aspectos em seu estilo e abordagem revelam exatamente isso. Ele se revela uma peça literária repleta de significado e simbolismo que comunicava poderosamente com seus destinatários. Nele, de certa forma, Jesus é mostrado como o novo Moisés que, do monte, o novo Sinai, relê e reinterpreta a lei. Isso era necessário, pois, com o tempo, a religião judaica havia perdido o espírito da lei e havia ficado com as regras, apenas a letra, apenas as regras. Cumprir os ritos como forma de sentir-se digno e superior aos demais, que eram chamados de publicanos e pecadores, passou a caracterizar o tipo de espiritualidade dos seus líderes. Mas com Jesus, o reino de Deus chegou e o novo Moisés, do novo Monte Sinai, restaura o espírito da lei e dos profetas. Ele diz em Mateus 5, versículos 21 e 22, Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, mas eu lhes digo. Nos lábios de Jesus, a lei e os profetas ressuscitam da morte causada pela religião. E a sequidão da santidade religiosa que produzia insensibilidade espiritual, que colocava um dia da semana acima do ser humano, que julgava com facilidade e tinha mais a dizer sobre condenação do que sobre misericórdia e perdão, recebeu a água do Espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo, de forma muito simples, autêntica e com autoridade, reinterpreta a tradição. Ele sova a velha massa do pão religioso e acrescenta o fermento do reino de Deus. Todos são convidados a julgarem a si mesmos e não ao outro, a orarem e jejuarem em segredo, com humildade e discrição, a serem generosos sem interesses pessoais, sem vaidade, sem pretensão de aprovação ou louvor por parte dos homens. Deveriam amar os inimigos e falar bem e desejar o bem, até mesmo para os maus. Jesus explica isso de várias formas, com várias figuras. Eles deveriam sempre tratar os outros como desejavam ser tratados. Por isso ele disse, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ele é bem conclusivo ao final do Sermão da Montanha. Ele não estava nos entregando a nossa própria consciência, pois esse seria um perigo. Infelizmente, há quem, sem amor a si mesmo, acaba fazendo mal ao seu próximo, acaba tratando os outros como gostaria de ser tratado. Nossa enfermidade chega a esse ponto. Jesus está nos dizendo, amem as pessoas, e o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Roma, em Romanos 13:10. Para entendermos este mandamento, nós precisamos ouvir o Sermão da Montanha. Nós precisamos crer no amor de Deus e, pela graça, desfrutarmos comunhão com Deus. E aí, entenderemos de fato a lei e os profetas. E então, fazendo aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, faremos o bem, seremos bons cidadãos, haverá generosidade, misericórdia e graça de nossa parte para com o nosso próximo.
E assim, nós teremos entendido o lugar e o sentido da lei e dos profetas na nossa vida. Deus abençoe sua vida, meu querido e amado irmão. Deus guarde e proteja a sua família. No amor de Cristo Jesus. Amém.